Hoje, às 7h30 da noite, tem encontros de Fluminense de Paulo Henrique Ganso e Santos de Neymar no Maracanã. Se a gente vai ver os dois em algum momento dentro do gramado se enfrentando, a gente não sabe ainda, mas a gente vai falar dos prováveis personagens do jogo de hoje, né? Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas, mas com todo respeito ao Once Caldas, ao San José e principalmente ao Red Bull Bragantino, o Santos é um adversário um nível acima. O Santos é um time grande, o Santos está de volta, né? Passou pela Série B, mas está de volta à Série A. E é um time grande, um time que a gente deve mais respeito. O Fluminense ganhando hoje acaba qualquer narrativa de relativizar, tipo, mas goleou, mas era um time muito fraco. Ganhou do Red Bull Bragantino, mas o Red Bull Bragantino também não é um time tão forte, fez um gol no final, não fez um bom jogo. Ganhando o jogo de hoje é uma coisa muito importante, tá? Mas o que aconteceu no meio da semana, a gente deixa no meio da semana e vamos focar no que vai acontecer hoje, que é o jogo entre Fluminense e Santos. Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo. Antes de começar, só vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito, tá bom? Então faz essa função aí pra gente. Fluminense ganhando hoje vai para 6 pontos e vai ficar encostado na liderança do campeonato, que vai ter no máximo 7 pontos, como por exemplo o Palmeiras, que ganhou do Corinthians ontem, né, e está com 7 pontos. Então o Fluminense acaba encostando. E pensando em planejamento de campeonato brasileiro, é muito importante você ganhar o jogo de hoje, por quê? Porque no meio da semana o Fluminense vai para Itaquera, lá para São Paulo, né? Vai enfrentar o Corinthians lá em Itaquera. Corinthians que vai ter que mostrar resultado para sua torcida, porque acabou de perder um clássico para o Palmeiras, no caso ontem, né? Então, assim, é um jogo muito complicado o próximo jogo. O Fluminense precisa ganhar esse jogo para ir para Itaquera com 6 pontos, para não precisar de forma absoluta ganhar. A gente vai achar que precisa ganhar sempre, né? Mas não ir com a obrigação de ganhar esse jogo em Itaquera. Então é um jogo muito importante de hoje. Mas o jogo do Corinthians, mais uma vez, né? É só no meio da semana. Vamos falar agora do nosso adversário do Santos, que é o jogo de hoje. Vamos de histórico de Fluminense e Santos. Fluminense e Santos tem 107 jogos na história, 42 vitórias do Fluminense, 41 derrotas do Fluminense e 24 empates. Então o Fluminense tem uma vitória a mais que o Santos, né? No campeonato, falando sobre o Santos, né? O Santos tem 1 ponto em 2 rodadas, o Santos perde para o Vasco em São Januário na primeira rodada e o Santos empata com o Bahia na segunda rodada, né? Então é um começo muito ruim do Santos. Só para contextualizar, lembrando que o Santos no Campeonato Paulista cai na semifinal para o Corinthians, no jogo muito polêmico ali, que o Neymar vai para o banco, mas ele vai machucado para o banco, então ele sabe que não pode jogar, então tem toda uma polêmica, porque isso é no meio de um carnaval, então é toda uma confusão em relação ao Santos, né? Cara, jogadores em destaque, a gente tem vários para falar do Santos ali, né? Tem o Guilherme, o atacante que fez 10 gols no Campeonato Paulista e é o destaque dessa temporada, eu diria, do Santos. Tem o goleiro Gabriel Brazão, que é um bom goleiro. Tem um tal de Neymar, que está voltando de lesão. É provável que ele vá ser escalado hoje, mas vai começar no banco. Essa da mesma forma que o Soteldo também volta de lesão e deve começar no banco. Então são jogadores bem conhecidos. Tem outros jogadores também, tem o Tiquinho Soares, que é bem conhecido da gente. Então é um elenco que a gente tem que se preocupar. Eu particularmente não acho o elenco maravilhoso do Santos, mas a gente tem que se preocupar. Sobre jogo histórico, que eu gosto de fazer em todo o pré-jogo aqui de Fluminense e Santos, confesso que eu podia ir para vários lados, mas como nesse Campeonato Brasileiro, a primeira rodada foi um holofote muito grande. A primeira não, a segunda rodada, na verdade. A primeira foi contra o Fortaleza, que foi um holofote na demissão do Mano Menezes. A segunda rodada foi um holofote muito grande para o Martinelli. Meu confronto que eu lembro do Fluminense e Santos é o nosso último jogo, final de 2023, e o Fluminense ganha de 3-0 na Vila Belmiro, Martinelli jogando muito. Martinelli faz um gol de fora da área, dá uma assistência pro Germancano no final da partida também. Então é um jogaço do Martinelli. Então é só a minha lembrança aqui que eu acabei lembrando para citar aqui nesse pré-jogo, tá? Dito isso, enrolei muito, vamos ao Fluminense agora, que é o que importa. Vamos ao campinho que está aparecendo aqui do lado do campo, provável escalação que saiu no GE. Lembrando que Otávio tem machucado, né? Rompeu ali o tendão de Aquiles. Guga está machucado, Fuentes está machucado, Renato Augusto machucado, além da dupla Riquelme e Isaac, né? Riquelme, Felipe e Isaac também estão de fora. E além de tudo isso, Nonato, que até jogou bem o último jogo, renovou seu contrato,
não pode ser relacionado porque está emprestado pelo Santos e o jogo hoje é contra o Santos, então não pode jogar a partida de hoje, tá? Dito isso, o provável time é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos ou Freitas, falaremos disso, tá? René ou Léo Jance na esquerda, falaremos disso também. Hércules ou Bernal, também falaremos disso, tá meio repetitivo, né? Martinelli, Lima ou Ganso, Canóbio, Queno ou o Serna, John Arias e Germancano. Esse é o provável time de Renato Gaúcho, que a gente vai falar de jogador a jogador agora de cada situação dessa, tá? Começando por Fábio, e a mesma coisa sempre, cara. Pra mim, Fábio, ele tem uma falha ali contra o Red Bull Bragantino, mas no último jogo ele foi um mero espectador, então a mesma coisa. Uma grande temporada do Fábio até agora, com falhas na final do Carioca e a falha contra o Red Bull Bragantino. Acho que eu vou ignorar essa Red Bull Bragantino, porque é uma falha, acho boba, né? Que ele sai socando, não é nada demais assim também. E a gente ganha o jogo, então acho que não vou relativizar essa falha do Fábio. Samuel Xavier na direita, que apesar do adversário muito fraco, que foi o San José, fez uma ótima partida para mim, né? Jogando muito bem, ajudando no ataque. Thiago Silva, que é sempre bom estar de volta, que é o nosso zagueiro, é o cara que a gente confia ali atrás, que é o Thiago Silva. Então, fico feliz, todo mundo fica feliz que ele está na provável escalação. E ao lado dele é a grande dúvida, Freitas ou Thiago Santos. Se eu for votar agora, eu voto no Thiago Santos, tá? Não sei você, mas assim, Freitas para mim não me passa muita segurança, apesar que quando você para analisar, o jogo que o Renato Gaúcho viu do Freitas foi contra o Red Bull Bragantino. E ele não jogou de forma horrorosa. Eu sei que teve as vaias da torcida muito mais pelo histórico dele, mas ele não jogou muito mal. Então eu arriscaria que ele vai de Freitas, tá? Mas eu iria de Thiago Santos. Na lateral esquerda, René ou Léo Jance. Eu sei que você prefere o Léo Jance, por todos os ranços do mundo, mas eu acho que não é o momento, tá? E mais uma vez, não acho que o René entrega jogos tão horrorosos assim. Para mim, o Léo Jance tem que ganhar minutagem aos poucos, e eu não acho que essa pressão de botar ele titular no jogo agora contra o Santos seria interessante, tá? Então eu acho que o Renato vai de René e eu iria de René também. Se não for, vai me surpreender, mas é aquela surpresa que tem um lado meu que gosta disso, tipo, tá botando o moleque da base e tal, mas eu não colocaria nesse momento. Hércules ou Bernal, e aí, cara, essa é a primeira falha, se existir, é uma falha do Renato Gaúcho, tá? Cara, o Bernal vem muito bem, o Bernal foi um dos craques da última partida, mesmo sendo um adversário muito fraco. O Bernal, ele tem entrado bem, né, nos jogos dessa temporada, então pra mim o Bernal merece a titularidade, até porque do lado dele a disputa é com o Hércules. E o Hércules fez um bom primeiro tempo no último jogo, mas assim, no penúltimo jogo, né? No último jogo ele chega a entrar na lateral direita, já pensando num futuro, tendo que trocar com o Samuel Xavier. Acho até inteligente do Renato ter feito esse teste, mas assim, o Hércules não tem apresentado, cara. Ele fez um bom primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, mas é um bom primeiro tempo, um grande nota 6. Então, sinceramente, para mim é um erro botar o Hércules nesse jogo e não o Bernal, tá? Vai ser minha primeira corneta em relação ao Renato Gaúcho. Ao lado dele, Martinelli, que é assim, curioso de ver como a torcida do Maracanã hoje vai reagir a Matheus Martinelli, tá? Fico nessa ansiedade, hoje eu vou estar na arquibancada, vou fazer o pré-jogo no Jornada, vou para a arquibancada com meu moleque, e aí eu tô curioso para ver como a torcida vai reagir, porque foi o grande destaque, né, da última rodada do Campeonato Brasileiro, sendo muito vaiado e fazendo gol. Ganso ou Lima? E aí, cara, vamos pro Lima primeiro. O Lima é o jogador que não vinha jogando bem, mas contra o Red Bull Bragantino fez um bom jogo, fez um gol com muita frieza ali na cara do goleiro, e é um jogador que parece que vai ganhar pontos tendo o Renato Gaúcho ao lado dele. Então eu iria de Lima, porque eu eu diria que eu tenho certeza que Paulo Henrique Ganso não está pronto ainda para jogar 90 minutos e é um jogo importante. Então acho que o Ganso entra no decorrer da partida, mas eu não começaria com o Ganso, acho que o certo é de Lima. Arias eu não vou discutir, é o Arias, tá? Germancano eu não vou discutir, são 13 gols na temporada, você querendo, você não querendo, você vai debater. Everaldo fez 2 gols, tá, é o Germancano. O Verratti fez gol ontem, esse aqui tá com 13 gols, tá, o Germancano também tem 13 gols, vai jogar hoje, vai fazer 14. Então, assim, é o Cano. Do outro lado, aí tem o Canóbio, ou o Serna, ou o Queno. Eu acho que, vou ser bem sincero, minha opinião, o Canóbio,
Eu acho que ele começa uma temporada muito bem e deu uma caída nos últimos jogos, apesar da importância tática dele. Então eu entenderia qualquer um desses três aqui, tá? Eu particularmente iria de Keno como titular, mas eu entendo qualquer um dos três. Acho que faz a função qualquer um dos três ali. Keno é o clássico, né? Todo mundo fala que vai pro Kenobi e o Keno entra no final. Acho que esse é o consenso geral da torcida. Entra ali com o X1 na reta final. E o Serna é o Serna. O Serna vai pisar na bola, vai tropeçar, mas vai acabar entregando um gol, como entregou no último jogo, uma assistência. Esse é Kevin Serna. Tudo isso comandado no Renato Gaúcho, que tá com muita moral com a torcida, esse cara aí. Que os 2 jogos que ele comandou, o Maracanã acaba o jogo cantando o nome dele. Então, assim, moral da torcida, do Renato Gaúcho com a torcida não tá faltando, né? Então vamos falar agora sobre minhas apostas pro jogo de hoje. Vamos lá para KTO. Fluminense é favorito. Vai aparecer aqui nesse momento as odds. Fluminense está pagando 2,4 e Santos pagando 3,90. Fluminense bastante favorito e acho que corresponde realmente ao jogo, tá? Pela odd tá muito boa, vai aparecer aqui agora. Eu fiz a minha aposta, vitória simples, tá? Botei 10 reais na vitória do Fluminense para ganhar 20 reais e é isso. Botei 10 para ganhar 20, achei uma aposta que vale a pena, tem valor para mim, tá? Lembrando que tem o Odão da KTO. Fio, o que é o Odão? O Odão é uma aposta onde a KTO dá uma turbinada, né? Então o Fluminense ganhando mais gol do Cano tá pagando 5,25. É um resultado bem provável também, tá? Mas eu fui só de vitória simples do Fluminense para ganhar 2,04, tá bom? Lembrando, aposte com responsabilidade, para mais de 18 anos, não vai apostar dinheiro que você não pode perder, e link aqui tá na descrição, porque o KTO ajuda muito o Grupo Jornada, né? É o principal patrocinador nosso, então só clicar aqui no link e fazer com responsabilidade para maior de 18 anos, tá bom? Vamos falar da arbitragem agora, que tem notícia boa para vocês. Árbitro da partida, o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Confesso que não sei quem é, tá? Aí fui dar uma olhada nos números dele e aí veio uma notícia. Ele apitou 8 jogos do Fluminense. 8, né? Acho que eu fiz 8 com 7. 8 jogos do Fluminense. Sabe quantos ele perdeu? Nenhum. São 6 vitórias e 2 empates. Então, estamos invictos com o árbitro Felipe Fernandes, o mineiro Felipe Fernandes, que a gente mantém essa invencibilidade, né? Vi alguns jogos que ele apitou na gente, nenhum que me marque muito ali, apitou contra o Sampaio Correia, apitou na temporada passada, apitou a estreia do Mano Menezes com o Inter 1-1 contra o Internacional no Maracanã. Dito isso, é um árbitro que nos traz sorte. Eu não quero que ele traga sorte, só quero que ele não faça nenhuma cagada, tá? Lembrando vocês que hoje, a partir das 5h30, tem aqui pré-jogo, transmissão. 5h30 começa o pré-jogo, a gente vai na sequência, depois já vai para a transmissão aqui no canal e todos os canais do Grupo Jornada. Depois já tem um pós-jogo com zona mista, entrevista com jogadores, coletiva. Então, espero vocês hoje, a partir de 5h30 aqui, para acompanhar a transmissão de Fluminense e Santos direto do Maracanã, tá bom? De resto é isso. Só para lembrar você, se inscreveu, deixou o like? Isso ajuda o Fluminense a ganhar também, tá bom? Acabei de inventar isso. Até a próxima, tamo junto.